entre os diversos recursos do Windows, e ali tem uma lacuna, pode ser ativado para salvar cópias de arquivos para que você possa recuperá-los caso sejam perdidos ou danificados. Letra A, histórico de arquivos. Letra B, firewall do Windows. Letra C, gerenciador de tarefas. Letra D, gerenciador de dispositivos. E a letra E, visão de tarefas. E aí, pessoal, qual desses recursos pode ser ativado para salvar cópias de arquivos? Para que você possa depois recuperar esses arquivos caso eles sejam perdidos ou danificados. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês passo a passo, acompanha comigo. Olha só, quando a gente entra dentro do Windows 10, vocês podem fazer o seguinte passo a passo. Cliquem aqui na caixa de pesquisa do Windows 10 e digitem histórico de arquivos, como eu fiz agora. Automaticamente vai aparecer esse ícone aqui, ó, restaurar arquivos com o histórico de arquivos, que é o nome desse recurso que existe lá no painel de controle, certo? Quando a gente clica aqui, pessoal, no meu caso, eu não fiz ainda nenhum histórico de arquivos. Aí ele já me informa de cara, ó, histórico de arquivos, nenhum histórico de arquivos no meu caso. E ele diz, o histórico de arquivos está desligado no momento. E aí pergunta se eu quero configurar as definições do histórico de arquivos, se eu quero ativar ele. Então vou clicar aqui, porque sim, vou querer ativar. E aí vem essa janela chamada histórico de arquivos, onde ele mesmo diz o seguinte, vou ler para vocês, manter histórico de arquivos. O histórico de arquivos salva cópias de arquivos para que você possa recuperá-los caso sejam perdidos ou danificados. E aí eu posso então clicar aqui onde diz ativar, até vou ampliar para vocês aqui para ler de novo. Ó. Manter histórico de arquivos, o histórico de arquivos salva cópias de arquivos para que você possa recuperá-los caso sejam perdidos ou danificados. E aí ele está me informando que o histórico de arquivos está desativado e que eu posso fazer o seguinte com esse recurso, posso copiar arquivos que venham das minhas bibliotecas, da minha área de trabalho, dos meus contatos, dos meus favoritos e posso pedir para copiar isso em alguma unidade, em algum local. Como eu tenho várias unidades de armazenamento, ele está me sugerindo aqui copiar arquivos em novo volume E, que é uma outra unidade de armazenamento que eu tenho, que ele faz essa hipótese de me permitir então salvar uma cópia desses arquivos nesta unidade. Lembrando que esse recurso por padrão está desativado e se o usuário quiser criar o histórico de arquivos, ele tem que clicar aqui em ativar para que ele faça então a cópia de arquivos das bibliotecas, da área de trabalho, dos contatos, dos favoritos e copie isso, como eu disse para vocês, ali dentro de alguma unidade de armazenamento. Então, voltando lá para a nossa questão agora, pessoal, quando a questão dizia entre os diversos recursos do Windows, se a gente preencher aqui o histórico de arquivos, pode ser ativado para salvar cópias de arquivos para que você possa recuperá-los caso sejam perdidos ou danificados, fica exatamente o mesmo texto que a própria Microsoft descreve aqui dentro do Windows 10 sobre o histórico de arquivos. É exatamente esse mesmo texto. Portanto, ali, com certeza, a resposta é a nossa letra A de América. Por que não era firewall do Windows? Porque firewall do Windows não é para recuperar arquivos caso eu tenha perdido. Firewall do Windows é uma barreira de proteção que protege o meu computador contra tentativas de invasão. Não era a resposta. Gerenciador de tarefas também não era a resposta. O gerenciador de tarefas, ele serve primeiro para verificar as tarefas, aplicações e processos que estão em execução, me permitindo inclusive finalizar algum processo que está travando o sistema e também analisar o desempenho em relação ao uso da CPU, das memórias, das redes, seja com fio ou sem fio, das unidades de armazenamento, mas é para avaliar o desempenho e também avaliar os processos em execução. Não era a resposta. O gerenciador de dispositivos também não era a resposta, porque esse mostra a lista dos dispositivos que estão conectados no meu computador para que eu possa realizar o gerenciamento, por exemplo, atualizar o driver de algum dispositivo. E visão de tarefas também não era a resposta. Esse recurso permite o usuário visualizar, claro, as tarefas, mas principalmente criar novas áreas de trabalho e depois alternar entre as tarefas de cada uma dessas áreas de trabalho. Essa é a função do visão de tarefas. Então, o único que fica perfeitamente adequado ao texto indicado é a letra A, o histórico de arquivos A de América, resposta da questão.